Centro Espírita, Joana d'Arc, sejam bem-vindos. Caridade, o caminho do Cristo. Que os nossos corações hoje estejam preparados e revigorados para essa semente do Cristo, para que possamos entender um pouco mais da profundidade do Evangelho. Costumo falar que nós, já conhecedores do Evangelho, né, literalmente falando, há necessidade de repassar quantas vezes forem necessárias essas lições do Evangelho, porque sempre nos pegamos desatentos a esses ensinamentos. E por essa desatenção, muitas das vezes, nós não aplicamos no nosso cotidiano, não aplicamos na nossa vivência diária. E isso é ruim porque nós permitimos que falhemos em detrimento de um conhecimento. Então, vamos falar aqui do capítulo 15, né? Fora da caridade, não há salvação. E como Cristo próprio colocou como sendo o único caminho que nos leva à salvação. O único. Porque se houvesse outro, certamente ele teria também nos direcionado. Pode ser por aqui também. Mas não. Ele deixou bem claro que é através da caridade que nós nos salvamos. E aí, pensando sobre a questão, quantas possibilidades de salvamento nós temos? Já paramos para pensar que a caridade nos salva do tédio? Sabe quando você está naqueles domingos à tarde, assim, entediado, programas de televisão não te atraem mais, você está um pouco ali desapercebido das coisas, da sua rotina, e começa a vir aquele tédio? A caridade salva desse tédio. Sabe aqueles momentos de melancolia que vai nos levando até mesmo uma depressão? A caridade nos salva da melancolia, nos salva dessa depressão. Quando olhamos os aspectos do perdão, a caridade do perdão, assim, essa caridade do perdão nos salva de um enclausuramento mental, emocional, espiritual. A caridade do perdão nos salva do aprisionamento que as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, os nossos ódios nos enclausuram. Olha só, a caridade do perdão nos salva. Então, quando olhamos a caridade como um todo, a gente percebe o quanto nós somos salvos por essa que Jesus nos ensinou, nos exemplificou, para que tivéssemos mais felicidades, mais paz, e veremos isso muito aprofundado nas palavras do próprio Evangelho. Ok? E hoje eu começo, gente, também trazendo uma história que ocorreu. Ela é narrada no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Conta-nos essa história, do livro A Vida Escreve, a história de Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, o apóstolo da mediunidade. Eurípides Barçanufo estava em desdobramento do sono, e ele começou a volitar. E foi subindo, 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 e não parava de subir, sendo auxiliados por mãos misericordiosas que amparavam-no nessa subida, nesse desprendimento do corpo. E quanto mais subia, mais atônito ficava, até que, de repente, em sonho, em desdobramento do corpo, ele paira no lindo campo, no lindo gramado, no lindo jardim. Ao longo, ele avista, ao longe, um homem. E sendo atraído magneticamente por aquele homem, ele vai caminhando até aquele ser. Quando depara com a presença de Jesus. Ali ele começa, num ímpeto de emoção muito grande, começa a chorar. Relembrando os tempos remotos de outras existências em que ele viu quanto sacrifício derramado por aquele homem a fim de trazer a boa nova, a esperança para a terra.
Eurípides Barçanufo, naquele momento de reflexão, olha para o Cristo e percebe lágrimas em Jesus. E ele, querendo se fazer percebido, indaga a Jesus: Mestre, por acaso choras pelos descrentes da terra? Jesus, sem falar nada por um instante, despertando um movimento maior de Eurípides, em que, virando para ele, sem compreender aquelas lágrimas, foi então que o mestre, virando para ele, responde: Não, Eurípides, eu não choro pelos descrentes da terra, que merecem o nosso amor. Eu choro pelos que conhecem o Evangelho e não o praticam. Nesse instante, Eurípides Barçanufo começa então a descida até o seu corpo físico. E quando desperta, naquela madrugada daquele dia, não mais consegue dormir. Entendeu então aquelas palavras do mestre, que chorava pelos que conheciam o Evangelho, mas não o praticavam. E dali em diante, Eurípides Barçanufo começou a trabalhar incessantemente na caridade, sem um minuto de pausa, sem nunca mais parar, até a sua morte. Então, meus irmãos, essa história, ela impacta a gente, né? Porque a gente já conhece um pouco desse Evangelho, nos colocamos sempre à disposição do aprendizado, mas nos é colocado hoje as questões da prática, do sentimentalizar aquele conhecimento que já estamos vindo de uma longa data aprimorando em nós. E a proposta da noite é um despertamento maior para essa que é a necessidade de toda a humanidade, trabalhar a caridade. Por quê? Porque ainda existe muito egoísmo dentro de nós. Existe muito orgulho, muita vaidade. E as oportunidades são inúmeras para que nós possamos, pouco a pouco, ir desvencilhando desse egoísmo, desse orgulho, dessa vaidade. E assim, verdadeiramente, nos salvando. A caridade nos salva das nossas chagas internas que nos deixam espíritos ainda atrasados, deixam ainda nossos espíritos infelizes, não aproveitando na totalidade da misericórdia de Deus ao conceber para cada um de nós a misericórdia da reencarnação. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, para fortalecer esse aprendizado. E a notícia boa é que nós estamos praticando, sim, a caridade para cada um de nós hoje aqui. Paulo de Tarso, instrutor, aqui, o único espírito instrutor desse capítulo 15, vai falar que a caridade, além de nos permitir que não façamos o mal, ela nos faz fazer o bem. Então, é de imaginar que se a gente está aqui, de coração, de sentimento, de boa vontade, nós estamos praticando a caridade conosco mesmos. Porque esses minutos que estaremos juntos aqui, nós estaremos entrando num fluxo energético muito agradável, muito abençoado com espíritos de luz. Olha só, quer caridade melhor que isso? Se eu te perguntar, o que você, talvez fizemos coisas boas hoje, até aplicamos a caridade, principalmente pelo fato de ser considerado o dia de finados, né? Fizemos a caridade de oração para os que já partiram da terra. Muitas das vezes fizemos a caridade para consolar aqueles que não têm mais os entes queridos, que já se foram para o mundo espiritual. Então, com certeza, já fizemos algumas caridades no dia de hoje. Mas essa caridade que agora estamos fazendo conosco mesmo, de estar permitindo a instrução, estar permitindo essa sintonia espiritual, é de uma grandeza imensurável. Eu falo por mim, que agradeço tanto essa oportunidade, porque mesmo com os entraves da vida, com as dificuldades que todos nós passamos,
quão bom é estarmos aqui falando do Evangelho, interagindo com essas palavras do Espírito de verdade. Olha para dentro de você agora e você é capaz de sentir essa paz interior, essa alegria existencial. Porque a caridade, ela nos dá um efeito que nada na Terra pode dar, que é o sentido para a vida. O sentido para a nossa existência. É isso que a caridade faz. Por isso que também, por mais esse motivo, ela nos salva. Ela dá sentido às nossas vidas. Então, por mais que você tenha tido um dia e tanto hoje, mas olha só, estamos hoje acrescentando mais sentido às nossas vidas. Por estar permitindo essa sintonização, esse aprendizado, esse fortalecimento. Vou dizer para vocês todos, quando encerrar essa live, a energia nossa vai estar tão revigorada que a gente vai querer praticar muito mais o bem que já fazemos. É possível que novas perspectivas de caridade avolumem no nosso coração e extrapolem em nosso cérebro, porque estamos permitindo essa sintonia espiritual, para que isso represente em nós um sentido maior para a nossa existência. E eu quero trazer também para nós reflexões para a gente começar, nesse momento, entender a questão da caridade. Por exemplo, nós temos, ao decorrer da nossa existência, sensibilizado mais com a dor do próximo? Pode observar que a gente vai amadurecendo e é comum que a gente vá sensibilizando mais com a dor do outro. É mais ou menos assim, não é apenas um divórcio, é a dor de uma separação. Não é apenas um câncer, é a luta contra uma grande expiação e prova do espírito. Não é apenas um desemprego, é uma circunstância de reflexão da criatura humana. Percebe? Não são apenas acontecimentos. Então, a pergunta é: nós temos sensibilizado mais com a dor do outro? É uma reflexão. Porque muitas das vezes nós atuamos ainda indiferentes ao que passa com os nossos familiares, os nossos amigos, ou as pessoas. É tão comum as notícias de tragédias, de situações desfavoráveis, não é? Mas aí, quando você traz para o entendimento da justiça de Deus, que mostra claramente uma criatura expiando uma reencarnação passada. E as provas, normalmente, nós sabemos, são duríssimas, são dolorosas. Muito mais do que, às vezes, as próprias provas e expiações nossas. E veja que nós, eu falo até mesmo por mim, que a gente não vê assim, não, mas é necessário que ele passe isso é uma prova, é uma expiação dele, porque nós temos esse conhecimento que o Espírito veio expiar algo que cometeu numa vida pregressa. Mas nem por isso nos dá o direito de através desse entendimento, não ter misericórdia, não ter piedade, não ter caridade. Olha só. E aí a justiça de Deus se manifesta através desse equilíbrio, onde tantos estão passando por provas tão dolorosas, tão duríssimas, nos servindo como instrumento para que eu trabalhe em mim a caridade, o amor, o altruísmo. Percebe? Então, essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Outra reflexão, da caridade que eu já faço, eu tenho incluído outras? Porque muitas das vezes a gente pode entrar numa zona de conforto, até mesmo no que fazemos já. Eu já faço isso, eu já faço isso aqui, tá bom. Mas será que não dá para incluir mais alguma coisa? É a reflexão.
E dá. Eu vou dizer para vocês que dá, porque eu tenho feito isso e dá para incluir algumas coisinhas assim. Porque não interessa o tamanho da caridade, como diz Madre Teresa de Calcutá. Interessa o sentimento que você coloca naquilo que você dá, naquilo que você doa, naquilo que você oferta. Nós lembremos do óbolo da viúva, que colocou 10 centavinhos, e Jesus disse aos apóstolos, aquela ali foi a que mais deu, porque ela deu do seu necessário. Então, e na própria parábola dos talentos, está descrito lá, servo bom e fiel. Fosses fiel em pouca coisa, restabelecerei em muitas outras. Entrai no gozo do Senhor. Em poucas coisas. Poucas coisas. Então dá para a gente agregar mais caridade, além daquelas que eu já faço? É outra reflexão. Outra reflexão para a noite de hoje. Muitas criaturas na Terra têm sofrido muito por dificuldade em falar não. Falar não. Às vezes, o falar sim para tudo leva um sofrimento psicológico, emocional muito grande para a criatura. Ela não queria falar sim, mas diante da circunstância, diante da pessoa, diante dos fatos, acabou falando um sim. Mas ela queria falar não. Nesses casos, indubitavelmente, morre um pedacinho dentro daquela criatura. Ela não aplicou a caridade para consigo mesmo. Isso é sério, gente. É muito sério em se tratando de caridade, de autocaridade. Às vezes para agradar uma pessoa, às vezes por questões até de pressão, a pessoa fala assim. E aí, um exemplo muito claro são os pais de hoje. Os pais de hoje que dizem sim numa facilidade para os filhos, depois vem as dores das consequências daquele sim que foi dito lá atrás. Podia ter dito não. Quantas viciações, quantas quedas dos filhos, quanto desrespeito, quanto falta de ajuste educacional em detrimento de nãos que não foram ditos. Como diz uma psicóloga, nós devemos dificultar a vida dos nossos filhos. E Chico já falava, né? Lembra da fala do Chico? Agradeço as dificuldades que eu encontrei. Se não fosse por ela, eu não teria saído do lugar. Então, é uma reflexão boa também acerca de caridade, não é? Nós precisamos aprender a falar não. O não, Divaldo Pereira Franco fala isso muito claramente. Muitas das vezes o não, ele é caritativo. Pensemos nisso. Ainda falava com o Zé, agora mesmo, sobre um tema que está tão comum, né? As redes sociais. Tanta gente aprendendo a mexer com rede social, com tecnologia, né? E essa pandemia nos levou a trabalhar pesado, a despertar nossos talentos tecnológicos, né, para essas questões das redes sociais. Mas aí, trazendo para a caridade, vocês já viram que, em detrimento de uma rede social, o quanto você atinge um grande número de pessoas numa rapidez imensurável? Então, trazendo para a nossa questão hoje da caridade, eu tenho utilizado as redes sociais para auxiliar, para ajudar, para praticar a caridade? Ou tenho usado as redes sociais somente para expor as minhas viagens, os meus pratos que eu como, os lugares que eu estou? Percebe? Ou não pensávamos nisso, que as redes sociais foi algo permitido por Deus para que nós trabalhássemos, adiantássemos na linha do progresso, a fim de auxiliar a humanidade, a verdades, a disponibilizar para muito maior número de pessoas mensagens, por mais curtinhas que sejam. Basta analisar o que eu posto no meu WhatsApp, o que eu posto nas redes sociais. Ajuda, auxilia, agrega na vida das pessoas? Hã? Olha só que reflexão, gente. É. Então, porque não tem como
Você fala assim, mas eu não tenho tempo de fazer caridade. Não, isso não existe. Você pode fazer caridade de várias maneiras, por pensamento, por prece, no WhatsApp. Então, alegar a falta de tempo é um absurdo. Bom, e para encerrar, porque são tantas que a gente vai ficar o dia inteiro aqui só de reflexões, mas eu quero entrar no Evangelho, então a gente vai trazer aqui a última reflexão. Eu tenho tido consciência do meu egoísmo, porque uma verdade ainda, gente, da condição evolutiva nossa, é que nós somos egoístas ainda. Somos. Nós estamos a caminho de desvencilhar dessa chaga egoística, não é? Mas eu tenho tido consciência. Aí eu trago aqui uma questão muito simples. Nesse tempo que estava sem chuva, demorou a chover, né? E eu vi as pessoas, algumas pessoas, lavando asfalto, com a mangueira aberta assim, ó, sem parar, lavando asfalto. Peraí, mas percebe quando eu falo de consciência de um egoísmo? Quer dizer que se eu tenho água em abundância no meu bairro, se eu tenho água abundante em minha casa, o que está na periferia, o que está lá do outro lado do país, lá do outro lado do mundo que não tem água, que se dane? Percebe como falta esse nível de consciência nosso? Porque não é um absurdo eu desperdiçar água, sendo que o meu irmão lá na África está bebendo água com barro, misturada com estrume de animal, como a gente vê. Percebe? Como é que eu posso desperdiçar algo que nos bairros, aqui nas UAS de Uberlândia, estava faltando água para administrar medicamento nos pacientes? Então, como eu posso ficar com a mangueira ali jogando água, porque para mim está favorável, porque para mim tem abundância? Estou dando um exemplo, gente. E são vários. Então, essas reflexões que a gente traz nesse início, para a gente começar a processar em nós tudo isso, tá? Porque Jesus nos trouxe a caridade como salvação. E ela é muito mais ampla do que a gente pode imaginar, tão restrita com as nossas visões materialistas. É preciso ampliar espiritualmente as questões de caridade. E são imensuráveis. E é isso que a gente vai ver hoje aqui, ó. E aí eu trago uma questão do Livro dos Espíritos para essa reflexão. A questão 642, guarda aí. 642, onde Kardec pergunta: basta não fazer o mal para agradar a Deus e atingir uma posição no futuro? Porque tem muita gente na Terra que é assim, né? Não faço mal para ninguém. E o próprio Evangelho está falando, né? Para não fazer o mal, basta a inércia e a negligência. Só isso, já basta. Não é? Eu não faço mal. Basta a inércia e a negligência. Então, Kardec faz essa pergunta: basta não fazer o mal para agradar a Deus? E os espíritos respondem uma resposta profunda demais: não, não basta não fazer o mal. É necessário, é uma necessidade, é essencial fazer o bem, no limite das vossas forças. E complementa: pois todo mal que decorra de um bem que não foi feito é de responsabilidade de cada um de nós. Aí vem a questão: não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Mas tem um limite. E esse limite é como um gráfico, uma escala. Se eu perguntar qual que é o limite das nossas forças hoje na prática da caridade? Qual é o seu limite? Percebe? Lembrando, lá no capítulo 6 do Cristo Consolador, as filhas da caridade: abnegação e devotamento. Abnegação e devotamento. Então, tem um limite das vossas forças. E fazendo compreender o grau de responsabilização. Todo mal que decorra de um bem que não foi feito é de responsabilidade minha. Gente, isso é sério, profundo. Todo mal que decorra de um bem que não foi feito, eu sou responsável.
É por isso que agora eu compreendo mais Francisco Cândido Xavier, que não tinha limite, não tinha hora, não tinha nem a questão da saúde física dele, não tinha empecilho. Podia chegar 3, 4, 5 horas da manhã que ele atendia, que ele olhava, que ele auxiliava, que ele ajudava, ao ponto dos seus familiares o expulsarem da sua própria casa. Mas é porque o Chico já sabia, ele já tinha essa questão 642 dentro dele. E percebemos nós que todas as pessoas que chegavam até o Chico saíam melhor. Ele tinha isso dentro dele. Por isso o limite das forças dele era lá em cima. Era lá em cima. Então nós precisamos trazer, e eu repito, questão 642, para que cada um depois pegue o seu livro dos Espíritos e vá analisar essa questão. E trazer para si mesmo. Trazer para si mesmo. E para linkar essa questão 642, o capítulo 15 traz uma parábola. Traz, que é a parábola do bom samaritano. Vamos analisar? A parábola do bom samaritano. Disse um homem de Jerusalém a Jericó. E ali ele foi interpelado por ladrões. Bateram nele, surraram ele, deixaram ele semi-morto no chão. Mas semi-morto mesmo, muito machucado, extremamente machucado, ensanguentado. Largaram lá no chão. Passou um pouco de tempo, passou um sacerdote. Olhou aquela criatura e não fez nada. Pouco tempo depois, passou um levita, que também olhou aquela criatura no chão, ensanguentada, toda machucada, e não fez nada. Um pouco tempo depois, passa um samaritano, considerado herético, não tinha as leis daquela época, mosaica, tudo em seu conhecimento, era considerado um povo herético. E aí, se apiedou. E aqui no Evangelho fala claramente, foi tocado de compaixão. Compaixão. E auxiliou aquela criatura. Ali mesmo já começou a remediar, a limpar aquelas chagas, aquelas feridas. Depois levou para uma hospedaria e pagou para que aquele homem fosse medicado, que fosse limpado, fosse auxiliado por aquele dono daquela hospedaria. Analisando essa parábola, gente, 3 pontos nas entrelinhas profundos para nós. O primeiro deles, ia um sacerdote, o levita e o samaritano. Iam para alguma destinação. Estavam a trabalho? Possivelmente. Estavam com alguma obrigação? Certamente. Iam fazer alguma coisa naquela viagem? Sim. Os 3. Mas qual que parou? Qual que largou? Qual que abnegou as suas atribuições? Qual que abandonou os seus trabalhos para assistir aquele caído? Essa é a primeira análise dessa parábola. Porque nós alegamos quase sempre assim, não, mas eu não posso, como é que eu vou largar meu trabalho? Como é que eu vou largar isso que eu faço? Eu já estou com tantas atribuições, como é que eu vou fazer? Percebe? Como isso é facultativo em nós. Nós alegamos tantos compromissos que não dá. E a parábola nos conta isso. Que um deixou, pelo menos, um pouco de tempo, provisoriamente, afastado o seu interesse àquela viagem, para assistir o outro. Então, é o primeiro ponto. O outro ponto interessante é que ele foi tocado de compaixão. Essa compaixão, ela está linkada à questão 642, que nos traduz o limite das nossas forças. Quanto mais compaixão colocamos na nossa caridade, mais os nossos limites, as nossas forças se ampliam, se aumentam. Estou dizendo, às vezes nós fazemos sem a devida compaixão com aquele que necessita da caridade. Muitas das vezes fazemos mecanicamente, fazemos para mostrar, para ostentar.
por comodidade, fazemos por barganha com as coisas divinas. Mas aqui nos coloca a parábola tocado de compaixão. E a terceira profundidade da parábola, encerrando e fechando para o nosso entendimento, é que o samaritano se colocou no lugar do outro. Nem o sacerdote, nem o levita se colocou no lugar daquele. Porque a pergunta é, se eu tivesse ali, ensanguentado, machucado, dolorido, uma situação deplorável, o que eu queria que fizesse a mim? O que eu queria que fizesse a mim? Percebe? Então, o samaritano, essa parábola nos mostra que ele abnegou dos seus interesses pessoais, daquela viagem que estava fazendo, para ajudar o outro. Ele utilizou de compaixão para com o próximo. E ele se colocou no lugar do outro. Aí a gente vê o quanto nós estamos ainda um pouco distante dessas possibilidades samaritanas. Estamos distantes. Eu lembro de um irmão meu comentar que ele estava num posto e ele viu um cara mexendo no lixo, possivelmente procurando algumas coisas para comer, ou que tivesse serventia para ele. E esse irmão foi embora, né? E no percurso do caminho, ele pensando, gente, por que eu não ajudei aquela pessoa, não comprei um salgado, um refrigerante para ajudar? Se ele se coloca no lugar do outro, ele teria feito isso. Se eu tivesse ali mexendo no lixo, catando no lixo para ter alguma coisa para comer, é que ainda nos falta colocar no lugar do outro. O nosso egoísmo não nos deixa ainda colocar no lugar do outro. São tantos vários, são vários casos, vários exemplos. Eu lembro de uma senhora lá em Coromandel, um pedinte bateu na porta da casa dela à noite, pedindo comida. Ela lembrou que ela tinha uma marmitinha de isopor na geladeira. Ela falou assim, nossa, é prático, né? Eu vou lá, pego a marmitinha de isopor e dou para ele. E assim ela fez. Foi na geladeira, pegou a marmitinha de isopor e entregou pro coitado. E ele foi embora. Na hora que ela entrou dentro de casa, ela assim, gente de Deus, por que que eu não esquentei a comida para ele? Ela ficou quase uma semana com aquilo na cabeça. Sem sossego, sem dormir, sem tranquilidade, sem paz. Outro caso também que eu vou servir desse exemplo fidedigno e real para esclarecer a questão da responsabilização dos nossos atos em relação ao bem que não fazemos. É uma amiga minha, ela tinha que atender um cliente, e naquele caminho, ela estava a pé subindo para o prédio que ia encontrar com esse cliente, e ela deparou com um morador de rua que pediu um pão para comer, um sanduíche, porque ele estava com muita fome. E ela, alegando o compromisso dela, foi embora. Tá. Vamos analisar a questão 642, quando fala que todo mal que decorra de um bem que não foi feito é de responsabilidade minha. Vamos ver, vamos ampliar esse exemplo, esse quadro, para a gente acionar as nossas percepções. A criatura que pediu comida, o estômago estava vazio, e ali tem produção de pepsina e ácido clorídrico. O alimento não cai. O que ocorre? Muita produção de ácido clorídrico, pepsina, vai prejudicando as paredes estomacais, gerando uma gastrite, uma úlcera, uma esofagite de refluxo. Então, fisiologicamente, esse bem que não foi feito a ele já levou a um prejuízo fisiológico. De quem que é a responsabilidade? Daquele que não assistiu, o coitado. Mas do ponto de vista emocional, gente, é fácil pedir? Põe-se no lugar do outro. É fácil chegar, ô moço, me paga aqui compra um pão para mim, compra um sanduíche para mim, eu tô com fome. Vocês acham que é fácil, gente? Não.
Então, emocionalmente, gera um prejuízo emocional muito grande na criatura, porque pedir não é fácil. Mas e psicologicamente? Nós falamos fisiologicamente, emocionalmente e psicologicamente. Psicologicamente, aqueles vários nãos que a criatura vai recebendo todos os dias, não, 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 virada de costas, desprezo, indiferença, aquilo gera um trauma na criatura, um trauma. Então, psicologicamente, a criatura se torna traumatizada. Eu já deparei com pessoas em sinaleiro, com, assim, acuadas, assim, sem jeito de chegar até você e pedir algo, sem jeito, porque está traumatizada. Já gerou um trauma na criatura, psicológico muito grande. Percebe os prejuízos? E espiritualmente? O espírito, ele absorve tudo aquilo. E imagina as companhias espirituais. Imagina espiritualmente a edificação do espírito em relação à sua vivência, às suas experiências com as pessoas com ela. Então, isso tem uma responsabilização, segundo essa questão 642. Todo mal que decorra de um bem que não foi feito é de responsabilidade de cada um. Por isso a questão dessa parábola do bom samaritano está linkada com essa questão 642. E nós estamos no aprendizado de aprender mais, a lidar mais com as nossas compaixões, ter compaixão do outro. A dificuldade que a gente tem de perdoar, egoísmo. Quando a gente tem compaixão daquele que errou, a gente aplica aquela caridade. Porque tem um detalhe, tanto nas questões do perdão, como em qualquer outra caridade, o outro, gente, é apenas um instrumento para que nós possamos nos salvar. Nós estamos ainda muito, muito deturpados com as nossas visões, muito ainda não alusivas a essa realidade. O outro é um instrumento. É um instrumento. Para que eu me salve. Para que eu me salve. E é notório isso, que o quanto a gente fica sentido, ou a gente melindra, ou a gente fica achando ruim, quando a gente faz alguma coisa para alguém, aquela pessoa não nos agradece. Porque essa ingratidão, o problema é problema dela com Deus. Eu lembro de uma frase de Madre Teresa que fala: se o bem que você faz não é correspondido, compreendido e aceitado, continue fazendo o bem a si mesmo. Continue fazendo, porque nunca foi entre você e o outro. Sempre foi entre você e Deus. Só que a gente acha que é entre a gente e o outro. Ah, mas ele não agradeceu, ele não foi grato. Mas isso é entre você e Deus, não é entre você e o outro. Se o outro não reconhece, não é problema seu. É porque nós temos uma visão estreita ainda da caridade ser para o outro. Esquecemos que a caridade é para a gente sair do egoísmo, sair do orgulho, para a gente obter paz. Obter paz. E agora eu entro na colocação de Paulo de Tarso no Evangelho. Se você pegar lá o primeiro parágrafo nas instruções dos Espíritos, tá aqui, ó. Fora da caridade não há salvação. Instrução dos Espíritos. O único Espírito que instrui ali, Paulo de Tarso. E ele começa falando: fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, a caridade, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante de Deus. Vou repetir o que Paulo fala. Fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque viverão em paz. No céu, porque alcançarão a graça de Deus. Não disse Jesus: guardai os vossos tesouros no céu, onde a traça não consome, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrompe, não corrói? Então tá lá. E diz aqui para nós, ó,
contém os destinos dos homens na terra, porque viverão em paz. Lembra do caso desse irmão que ficou lá aturdido, ficou consciência pesada, ficou sem paz porque não ajudou aquele que estava mexendo no lixo? Lembra que eu falei da pessoa que ia atender um cliente e não serviu aquele irmão que estava com fome e ficou também sem paz? E aquela mulher também que deu uma marmitinha de isopor fria para o outro e ficou uma semana sem paz? É isso, gente. A caridade nos faz ter paz. Paz de espírito, paz íntima. Aquela que, por isso que Jesus fala, a paz que somente eu posso dar e que o mundo não pode dar. Porque Jesus falou mais. Quando fizerdes a um dos meus mais pequeninos irmãos, não é a ele que fez. Ele fala, ó, não é a ele que fez, mas foi a mim. Só que a gente, quando vai fazer a caridade, a gente esquece, está desatento, que está fazendo para Jesus. Quando a gente traz a atenção que estamos fazendo para o Cristo, possivelmente os nossos limites das nossas forças aumentem, porque é para o Cristo. Mas é porque nós temos que ver cada irmão a imagem e semelhança de Deus e do próprio Jesus. Então é isso que nós temos que resgatar aqui, todos nós. Todos nós. Porque a gente pode fazer melhor? Podemos. As várias reflexões que coloquei no início, temos sensibilizado mais com a dor do outro, temos analisado as nossas consciências, feito uma análise dos nossos egoísmos, tido mais consciência do nosso egoísmo, temos usado as redes sociais para fazer mais o bem. Então, aquelas análises foi justamente para linkar com todo o evangelho, porque isso aqui é coisa do dia a dia, é coisa do nosso cotidiano. Então, nós precisamos resgatar isso. Porque a gente pode estar vivenciando essa falta de paz em virtude de não estar perceptíveis as tantas circunstâncias que Deus coloca. Deus espalha instrumentos e circunstâncias para que nós nos salvemos, para que nós tenhamos paz. Essa live, por exemplo, ela foi divulgada para que nós tivéssemos um entendimento que eu participando, eu aqui, só de eu estar aqui, o meu corpo físico, o meu espírito, nesse elo de vibração e de amor, eu gerasse em mim, nesses 45 minutos, 50 minutos, essa paz que eu preciso. Nós somos seres que temos necessidade de paz. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Como resposta à felicidade do ser na Terra. Paz interior, consciência tranquila, fé na vida futura. E nos aspectos materiais, a posse do necessário, né? Mas veja que a paz interior está descrita como a motivação, a origem da felicidade do homem na Terra. Por vezes estamos sem essa paz e estamos infelizes. O que nos falta é justamente maior percepção para esses tantos de irmãos que estão aí necessitados do nosso auxílio, das nossas condições samaritanas, por assim dizer, para que sejamos verdadeiramente bons samaritanos. Eu lembro de Dom Helder Câmara, uma história real, arcebispo, então, de Fortaleza. Ele sempre se primou pela caridade, pela ajuda aos necessitados, né? Certa feita, quando já estava no seu leito para dormir, bateram-lhe a porta. Ele, então, maior paciência, levantou e entreabriu a porta devagarzinho. Quando veio aquele bafo, assim, de álcool, ele pensando, é um alcoólatra, né? É algum bêbado na madrugada pedindo auxílio. E ele foi abrindo a porta, assim, abrindo, olhou para aquela criatura e disse: "Ai, Jesus, tu não me enganas mais." E auxiliou aquela criatura. Talvez tenha nos faltado essa percepção de quantas vezes Jesus estava naquele caído, naquele mendigo, naquele rico materialmente, mas pobre moralmente,
que necessitava de um abraço, de uma palavra, de um afago. E agora eu volto também para uma questão muito interessante, que quando esse bom samaritano ajuda o caído, nós temos esquecido, às vezes, dos caídos bem próximos de nós. E podemos ter certeza, nos nossos lares tem os caídos, necessitando que a gente faça igual esse bom samaritano, que tinha um trabalho a fazer, que tinha um objetivo para aquela viagem, mas parou para atender aquele. Porque a caridade, ela é meritória. Ela é meritória. Porque muitas das vezes a gente tem passado despercebido com os caídos do nosso lado. E agora eu quero falar dos caídos que nos deram a vida, os nossos pais. Porque numa linha cronológica, uma linha que é como ocorre naturalmente, digamos assim, é que os nossos pais estão envelhecendo e vão envelhecer. Se a morte não vier ceifá-los para a pátria espiritual. E aí a gente tem percebido que existe uma negligência muito grande por parte de muitos filhos em relação a esses caídos que estão necessitados do nosso amparo, do nosso auxílio, do nosso altruísmo, da nossa caridade. É certo que os asilos, as casas de idosos, em muitas circunstâncias, são importantes, são necessárias, mas temos visto também muitas famílias colocarem esses pais nessas casas de idosos, nesses asilos, simplesmente pelo aspecto de se verem livres desses idosos. Eu digo para vocês uma coisa muito fundamental e importante. Como disse anteriormente, são instrumento para que trabalhemos em nós valores, perfeições, moral. Então, um pai e uma mãe, além de nos dar a vida, lá no finalzinho da vida, eles ainda nos servem para que nós trabalhemos em nós a compaixão, a paciência, a abnegação, o devotamento, o auxílio e tantas outras virtudes. E quantos filhos desperdiçando essa oportunidade de cuidarem daqueles que fizeram o de maior em suas vidas, que é lhes dar a própria vida. Eu lembro de uma fala do padre Fábio de Mello, que ele fala da inutilidade, né? Cuidado, minha gente. Tem gente que gosta só quando é útil. Quando se passa a ser inútil, e aí, num termo até mesmo mecânico, braçal, né? Passa a não ter o devido valor. Mas eu digo que no entendimento da doutrina espírita, nos confere que um pai e uma mãe nos auxiliam até no último minuto de vida deles a introduzir em nós valores tão fundamentais, tão maravilhosos, que nós necessitávamos tanto. Então, que possamos despertar a esse entendimento também, colocando-nos cada um como os bons samaritanos, daqueles que estão do nosso lado, caído, que é óbvio que vão cair fisicamente, vão cair emocionalmente, vão cair pela fragilidade que eles vão ter devido à sua longa jornada cronológica. Mas que nós fiquemos atentos a nos salvar, auxiliando aqueles que necessitam do nosso auxílio, do nosso apoio, da nossa gratidão, do nosso amor, da nossa caridade. Queridos irmãos, é muito bom a gente falar sobre esse tema, porque eu tenho certeza que, assim como eu,
todos vocês que estão daí devem estar assim num ímpeto muito grande de ser mais caridoso, de começarmos a observar mais detalhes que, por vezes, nós não observamos até então, até escutarmos aqui. Nós sabemos desse capítulo, entendemos a máxima da doutrina, fora da caridade não há salvação, mas é notório como ainda nós necessitamos de rever essa matéria, esse tema, quantas vezes forem necessárias. Porque ainda somos carregados de egoísmo, como já disse. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, lembra a todos nós qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia, né? E a gente tem a significação do BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se trabalharmos essa benevolência para com todos, sermos indulgentes para com todos, com as imperfeições alheias, e perdoarmos o quanto for, quantas vezes for necessárias, sem limites, como Jesus ensinou, nós estaremos dando um passo muito grande para o nosso melhoramento, para colaborar com esse mundo de regeneração que está às nossas portas. É muito fácil a gente linkar esse momento de transição planetária, que já vem de milênios, com a atualidade. E como fazer isso? A prática da caridade. Com a solidariedade, com o amor, o altruísmo, nós cooperamos com o mundo de regeneração. Sejamos nós o mundo que nós queremos ver transformados. Transformemo-nos em nós, primeiramente. Essa é a porta dessa paz, dessa felicidade, é o caminho que esse Cristo quer que nós percorremos. Não é fácil, porque em detrimento das nossas comorbidades, das nossas dificuldades, das nossas zonas de conforto, da nossa preguiça, de tantas montanhas, né, que nos impedem de fazer mais. Mas é por isso que o Evangelho vem a nos tirar esses véus todos e clarear mais e fazer com que nós sintonizemos mais a esses espíritos que nos fortalecem a essas práticas. Por isso que você, eu agora, estamos sentindo muito mais motivados a essa prática que tem o único objetivo: salvar a mim, a todos nós, salvar a humanidade. Por isso que Jesus, aqueles apóstolos que estavam ali, com aquela vida parecida que ia se encerrar daquele jeito, pescadores, cobradores de impostos, um médico, aquelas pessoas achavam que a vida ia ser aquilo, ia findar daquela maneira. Jesus veio com a proposta de misericórdia, de amor, de caridade, para salvar aquelas criaturas em primeiro plano, fazendo com que eles ajudassem a tantos se salvarem também. Queridos, eu quero agradecer a presença de todos, que Jesus nos abençoe, que possamos aceitar e perceber as intuições que chegarão em cada um de nós daqui por diante, que com certeza a espiritualidade está trabalhando imensuravelmente, de uma maneira muito maciça nas mentes de cada criatura na Terra, que possamos ser sensíveis a essas intuições, a essas inspirações, porque tudo tem um único significado, um único objetivo: o progresso, a nós chegarmos àquela angelitude, àquela situação crítica, como o nosso irmão maior chegou à situação crítica que ele é hoje. E é a caridade que vai fazer com que nós cheguemos nesse patamar. Que esse Jesus nos abençoe, que o nosso Pai maior estenda a sua mão sobre a nossa terra, a humanidade inteira. E obrigado a todos vocês, gratidão pela presença de cada um, muito obrigado, e se sinta abraçado, porque é uma alegria muito grande estar aqui nessa live do Joana d'Arc.